As 10 plantas que alimentaram um povo. Era uma tarde quente em Jerusalém, e o mercado de especiarias estava cheio de vida. Entre barracas coloridas e o cheiro forte de ervas, 2 amigos conversavam enquanto escolhiam frutas para levar para casa. João, você já parou para pensar como as pessoas antigamente sobreviviam sem supermercado? Perguntou Davi, segurando um cacho de uvas. Claro! Eles usavam o que a terra dava, respondeu João, apontando para um monte de figos secos. Olha só isso! Essas frutas eram como o feijão com arroz de hoje. Davi riu. Feijão com arroz? Você está comparando comida sagrada com prato de todo dia? Não é só comida sagrada, Davi. É sobrevivência. João pegou uma romã e a abriu com cuidado. Olha essas sementes. Elas eram tão importantes que aparecem até na Bíblia. Tá bom, tá bom. Mas quais eram as plantas mais importantes mesmo? Davi cruzou os braços, curioso. João sorriu, como se estivesse esperando aquela pergunta. Vamos lá. Vou te mostrar as 10 plantas que sustentaram civilizações inteiras. E não é só história antiga, não. Muitas delas a gente ainda usa hoje. 1. Trigo. O pão da vida, começando pelo básico. O trigo, disse João, apontando para um saco de farinha. Sem ele, não tinha pão. E sem pão, não tinha comida. Tipo o pãozinho que a gente compra na padaria? Perguntou Davi. Exatamente. Os antigos moíam o trigo, faziam farinha e assavam pães. Era o alimento principal. Jesus até chamou a si mesmo de pão da vida, lembra? Davi assentiu. Então o trigo era tipo o arroz pra gente hoje? Isso mesmo. João riu. E ainda é. Só que agora a gente compra pronto. 2. Cevada, a comida dos pobres. E a cevada? Davi pegou um punhado de grãos escuros. Isso aqui parece comida de cavalo. João deu uma risada. Era comida de gente também. A cevada era mais barata que o trigo, então os pobres comiam muito. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixes? Eram pães de cevada. Nossa, então era tipo o macarrão instantâneo da época. Davi brincou. Mais ou menos. João riu. Só que sem tempero de galinha. 3. Azeitona, o ouro verde. Agora, essa aqui é poderosa, disse João, segurando uma azeitona. A oliveira dava comida, óleo e até luz. Óleo para cozinhar? Perguntou Davi. Sim. E também para ungir reis, fazer remédios e acender lamparinas. Sem azeitona, não tinha luz nas casas à noite. Então era tipo a energia elétrica da época. Quase isso. João sorriu. E ainda hoje a gente usa azeite todo dia. 4. Uva. Doce sagrado, uva todo mundo conhece, disse Davi, mordendo uma. Mas por que era tão importante? Além de comer fresca, eles faziam vinho, passas e até vinagre, explicou João. O vinho era usado em festas e cerimônias. E as passas duravam meses, como um doce natural. Tipo aqueles pacotinhos de uva passa que a gente compra no mercado? Exatamente. João confirmou. E o vinho era tão importante que Jesus transformou água em vinho num casamento. 5. Figo. O doce natural, figo eu amo. Davi pegou um figo fresco e mordeu. Mas por que era tão especial? Porque crescia fácil, era doce e podia ser seco para guardar, disse João. Na Bíblia, até Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos. Nossa, ele ficou bravo por causa de uma árvore. Davi arregalou os olhos. É que o figo era símbolo de prosperidade. Se a árvore não dava frutos, era sinal de problemas. 6. Romã, a fruta da promessa, essa aqui é linda, disse Davi, admirando uma romã. Mas por que era tão importante? Além de ser gostosa, a romã era símbolo de fertilidade e vida eterna, explicou João. Os sacerdotes usavam imagens dela nas roupas. E as sementes eram como um tesouro. Tipo um colar de ouro, mas comestível?
Davi brincou. Mais ou menos. João riu. E ainda hoje a gente come romã no Ano Novo como símbolo de boa sorte. 7. Lentilha. A comida dos trabalhadores. Lentilha? Davi fez uma careta. Isso não é comida de hospital? Era comida de sobrevivência. João corrigiu. Fácil de cozinhar, cheia de proteína. Lembra da história de Esaú e Jacó? Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilha. Nossa, então era tipo um prato de feijoada? Davi riu. Quase. Só que sem carne. Mas enchia a barriga do mesmo jeito. 8. Alho e cebola. O tempero da força, alho e cebola? Davi franziu o nariz. Isso não é só tempero? Não só. João riu. Os trabalhadores egípcios comiam alho e cebola para ter força. Eles eram tão importantes que o povo reclamou quando saiu do Egito. Lembramos dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Então era tipo o café da manhã dos operários? Davi brincou. Exatamente. João confirmou. Sem alho e cebola, não tinha energia para construir pirâmides. 9. Tamareira, a árvore da vida. E essa aqui? Davi apontou para um cacho de tâmaras. Parece doce de banana. As tâmaras eram como um doce natural, explicou João. Duravam muito tempo e eram cheias de energia. Os viajantes do deserto dependiam delas. Tipo uma barra de cereal da época. Davi perguntou. Isso mesmo. João sorriu. E ainda hoje a gente come tâmaras no Natal. 10. Linho, a roupa dos reis. E o linho? Davi pegou um pedaço de tecido áspero. Isso não é planta, é pano. Mas vem de uma planta. João explicou. O linho era usado para fazer roupas, cordas e até as cortinas do templo. Era resistente e fresco, perfeito para o clima quente. Então era tipo o algodão da época. Davi deduziu. Exatamente. João confirmou. E ainda hoje a gente usa linho em roupas de verão. O legado das plantas, uau, nunca imaginei que essas plantas fossem tão importantes, disse Davi, olhando ao redor do mercado. Elas não eram só comida, Davi. Eram vida, João respondeu, sério. Sem elas, as civilizações antigas não teriam sobrevivido. E olha só, muitas delas ainda estão na nossa mesa hoje. Então a gente tá comendo história? Davi riu. Comendo, vestindo e até celebrando, João sorriu. As plantas que alimentaram os reis e profetas ainda fazem parte do nosso dia a dia. Davi olhou para o saco de compras, uvas, figos, azeite, lentilhas. Acho que vou prestar mais atenção no que como daqui para frente. João deu um tapinha nas costas do amigo. É isso aí. Cada mordida é um pedaço de história. E assim, entre risos e descobertas, os dois amigos saíram do mercado, levando não só comida, mas também uma nova maneira de ver o mundo ao seu redor. Davi parou na calçada e olhou para o céu. O sol começava a baixar, pintando tudo de dourado. João, e se a gente plantasse algumas dessas coisas? Tipo, no quintal da minha avó? João arregalou os olhos. Sério? Sua avó não vai encher a gente de porrada? Ela adora planta. E tem espaço pra caramba lá. Davi riu. Podia ser legal, né? Ver de perto como era antes. João coçou a cabeça. Tá, mas a gente precisa pesquisar. Não é só jogar semente no chão e pronto. Claro. Davi pegou o celular. Vamos ver o que precisa para cada uma. Azeite de oliva, por exemplo, precisa de uma árvore gigante? Não é gigante, mas demora uns anos para dar fruto. João pegou o saco de compras e tirou uma azeitona. Mas olha só, isso aqui vira óleo, sabão, até remédio. Davi mordeu o lábio. E as lentilhas? A gente podia plantar agora mesmo? Talvez. Elas crescem rápido. João sorriu. Mas tem que ser no tempo certo.
Não adianta plantar no verão escaldante. Então a gente começa com as lentilhas. Davi bateu palmas. E depois a gente vê o resto. João riu. Você tá animado demais. Mas beleza, vamos nessa. Os dois caminharam até a casa de Davi, já planejando onde cavar a terra. No caminho, passaram por uma senhora vendendo romãs na esquina. Olha só! Davi apontou. Outra planta da Bíblia. João pegou uma romã e virou nas mãos. Dizem que tinha até no jardim do Éden. Ele abriu um sorriso. A gente podia plantar uma dessas também. Davi concordou. Minha avó vai amar. Ela adora frutas diferentes. Quando chegaram, a avó de Davi estava na cozinha, mexendo uma panela de lentilhas. Chegaram na hora certa. Ela disse. Lavem as mãos e venham comer. Davi e João se entreolharam e riram. Vó, a gente tem uma ideia, Davi começou, enquanto lavava as mãos. A avó escutou tudo, balançando a cabeça. Então querem plantar um pedaço da Bíblia no quintal? Ela sorriu. Por mim, tudo bem. Mas vão ter que cuidar direito. Claro. Davi prometeu. João pegou uma colher e provou as lentilhas. Já começou bem. Agora é só esperar crescer. E assim, entre colheradas e planos, os dois amigos descobriram que a história não estava só nos livros. Estava ali, na terra, esperando para ser plantada. Dias depois, Davi e João cavaram um buraco no quintal. A avó trouxe uma muda de romãzeira. Essa aqui é forte, ela disse, colocando a planta no chão. Mas precisa de sol e água. João encheu o regador. Como a gente sabe se tá dando certo? Paciência, a avó respondeu. As coisas boas demoram. Davi olhou para a terra molhada. E se não crescer? Aí a gente tenta de novo, João disse, rindo. Não é assim que as histórias funcionam? Os dois regaram a planta todos os dias. Às vezes, Davi trazia pedrinhas para marcar o lugar. Para não esquecer, ele explicou. Uma semana depois, surgiu um brotinho verde. Pequenino, mas firme. Olha! João apontou. Já tá vivo. A avó sorriu. Agora é só esperar. Eles continuaram cuidando. Um dia, Davi trouxe um livro da escola. Olha só, ele disse, mostrando uma página. A romã aparece na Bíblia. Diz que era fruta dos reis. João arregalou os olhos. Então a gente tá plantando coisa de rei? É, Davi riu. Mas acho que a gente não vai virar rei por isso. A avó deu risada. Quem sabe? Às vezes, as melhores coisas começam assim, sem ninguém esperar. Os meninos ficaram olhando para a romãzeira. O sol batia nas folhas novas. E agora? João perguntou. Agora a gente escolhe outra planta, Davi respondeu. A Bíblia tem 10, lembra? João sorriu. Então a gente tem trabalho para um tempão. E assim, entre risadas e regas, eles descobriram que plantar não era só colocar semente na terra. Era como contar uma história, uma que crescia devagar, mas nunca parava. Os meninos correram até a avó, que estava na cozinha lavando louça. Vó, qual a próxima planta? João perguntou, pulando na frente dela. Ela secou as mãos no avental e pensou um pouco. Bom, tem a oliveira. Aquela que dá azeite. Davi franziu a testa. Azeite? Para que serve mesmo? Para tudo. A avó riu. Para cozinhar, para acender lamparinas, até para ungir reis. João arregalou os olhos de novo. Ungir reis? Tipo, passar azeite na cabeça deles? Isso mesmo. Ela pegou uma colher de pau e fez um gesto no ar, era sinal de bênção, de escolha divina. Davi coçou a cabeça. Então a gente vai plantar uma árvore que faz óleo de rei? Isso mesmo. A avó sorriu. E olha só, ela vive centenas de anos. Quase como uma testemunha da história.
Os meninos se entreolharam. Vamos plantar hoje? João já estava animado. Hoje não. A avó balançou a cabeça. Oliveiras gostam de paciência. Primeiro, a gente precisa de uma muda forte. Davi suspirou. Mas espera. É assim mesmo, ela disse. As melhores coisas não nascem depressa. João olhou pela janela, onde a romanceira balançava com o vento. Tá bom. Mas amanhã a gente começa, né? Amanhã. A avó concordou. E depois da oliveira, tem mais 8 plantas para descobrir. Davi pegou o livro de novo e folheou as páginas. Olha, tem também o trigo. Diz aqui que foi com ele que fizeram o pão da última ceia. João se aproximou. Pão? Eu gosto de pão. Então a gente planta trigo também. Davi fechou o livro. Mas primeiro, a oliveira. A avó pegou uma xícara de chá e sentou na cadeira de balanço. Vocês vão ver. Cada planta tem sua magia. A oliveira, por exemplo, até hoje é símbolo de paz. Paz? João repetiu. Ela tomou um gole. Quando Noé soltou a pomba, ela voltou com um ramo de oliveira no bico. Era sinal de que a água tinha baixado. Davi olhou para o quintal, imaginando. Então a gente tá plantando paz também? Exatamente. A avó sorriu. E paciência, e história, e um monte de coisa que a gente nem sabe ainda. João correu até a porta. Vou ver se a terra tá boa. Davi seguiu, mas parou na porta. Vó, e se a gente não conseguir fazer tudo crescer? Ela deu de ombros. Aí a gente tenta de novo. Plantar é assim. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas sempre vale a pena. Os meninos saíram correndo, já discutindo onde seria o melhor lugar para a oliveira. A avó ficou olhando, com um sorriso no rosto. Sabia que, mais do que plantas, eles estavam cultivando algo maior. Algo que nem sempre se via, mas que crescia junto com as raízes. A avó se abaixou e pegou um punhado de terra. Esfregou entre os dedos, sentindo a umidade. Olha só, disse, chamando os meninos de volta. Essa terra já viu muita coisa. Reis, profetas, até enchentes. E agora tá aqui, pronta para vocês. João franziu a testa. Mas e se a gente errar? Tipo, plantar no lugar errado? A oliveira é forte, respondeu ela. Ela aguenta sol, vento, até um pouco de descuido. O importante é começar. Davi cutucou a terra com o pé. E se a gente plantar outras coisas junto? A avó riu. Aí vira uma festa. Mas primeiro, a oliveira. Ela é a rainha do quintal. João correu até a cozinha e voltou com uma pá pequena. Então vamos logo. Antes que escureça. Os 3 cavaram um buraco fundo, colocando a muda com cuidado. A avó ensinou a apertar a terra ao redor, sem sufocar as raízes. Agora, água, disse Davi, já correndo para pegar o regador. João balançou a cabeça. Não pode encharcar, né? Não, confirmou a avó. Só um pouco, para ela se sentir em casa. Quando terminaram, os meninos ficaram olhando para a plantinha, como se esperassem que ela crescesse na hora. Quanto tempo demora? Perguntou João, impaciente. Anos, disse a avó. Mas cada folha nova vai ser uma vitória. Davi suspirou. Então a gente vai ter que cuidar dela para sempre? Para sempre não, ela respondeu. Só até ela aprender a cuidar de vocês. Os meninos se entreolharam, confusos. A avó riu e bagunçou o cabelo dos dois. Um dia vocês entendem. Naquela noite, antes de dormir, João espiou pela janela. A oliveira estava lá, pequena, mas firme. Ele imaginou como seria daqui a 10 anos, cheia de frutos e sombra. Davi, chamou baixinho. O quê? A gente vai colher azeitonas um dia? Claro, respondeu o irmão, sonolento. E a avó vai fazer aquele azeite que ela sempre faz.
João sorriu e fechou os olhos. No silêncio, quase dava para ouvir as raízes crescendo. João acordou com o cheiro de pão quente. A avó já estava na cozinha, sovando a massa. Dormiu bem? Ela perguntou, sem olhar. Sonhei com a Oliveira, João respondeu, esfregando os olhos. Sonho bom? Acho que sim. Ela estava grande, cheia de folhas. A avó sorriu e jogou um punhado de farinha na tábua. Então é sinal que vai crescer forte. Davi entrou bocejando. Por que a gente não planta logo um monte? Assim a gente não precisa esperar tanto. Por que não é assim que funciona? A avó disse, rindo. Cada planta tem seu tempo. Se a gente enche o quintal de mudas, nenhuma vai ter espaço para crescer direito. Mas a gente podia pelo menos tentar, Davi insistiu. Paciência, menino. Ela cortou a massa em pedaços. A oliveira não é só para dar azeitona. Ela ensina a esperar. João pegou um pedaço de pão ainda morno. E se ela não crescer? A avó parou e olhou para ele. Ela vai crescer. Mas mesmo que não cresça, a gente aprendeu uma coisa. O quê? Davi perguntou. Que cuidar de algo é mais importante do que só querer o resultado. Os meninos ficaram quietos. Do lado de fora, o sol começava a esquentar a terra. A oliveira balançava devagar com o vento. Hoje a gente vai regar? João perguntou. Claro. Depois do café. Davi suspirou. Tá bom. Mas amanhã eu quero plantar uma figueira. A avó riu. Uma coisa de cada vez, Davi. Uma coisa de cada vez. Os meninos terminaram o café em silêncio. A avó lavou as mãos na bacia de barro e secou no avental. Vamos lá, disse ela. Tragam os baldes. João pegou o menor, de madeira. Davi correu na frente, mas parou na porta. E se a oliveira morrer? A avó passou a mão nos cabelos dele. Ela não vai morrer. Mas se morrer, a gente planta outra. E se essa também morrer? Aí a gente planta mais uma. Até aprender. Davi franziu a testa. Aprender o quê? Que a terra não é nossa. A gente só cuida dela. João encheu o balde no poço. A água espirrou no pé dele. Ui! Tá gelada. É bom pra raiz, disse a avó. Água fria acorda a planta. Eles caminharam até a oliveira. O sol já queimava os ombros. Davi se ajoelhou e tocou a terra. Ela tá seca. Por isso a gente tá aqui, a avó respondeu. João derramou a água devagar, fazendo um círculo ao redor do tronco. A terra bebeu tudo, escura e sedenta. Olha! Davi apontou. Uma folhinha nova. Era pequena, verde clara, quase escondida entre as outras. Viu? A avó sorriu. Ela sabe que a gente tá aqui. João sentou na terra. Quanto tempo até dar azeitona? Uns 5 anos. Talvez mais. Davi arregalou os olhos. 5 anos? É. Mas quando der, vai valer a pena. João coçou a cabeça. E a figueira? A avó riu. Uma coisa de cada vez, menino. Davi suspirou, mas não insistiu. Ficaram ali, olhando a oliveira, enquanto o vento mexia as folhas. Amanhã a gente pode podar os galhos secos? João perguntou. Pode. E depois a gente vê se precisa de mais água. Davi pegou um graveto e desenhou na terra. E se a gente plantar outras coisas aqui perto? Como o quê? Trigo. Ou cevada. A avó pensou. Trigo precisa de mais espaço. Mas cevada, por que não? João pulou. Eu ajudo. Eu também. Davi gritou. A avó balançou a cabeça, rindo. Tá bom, tá bom. Mas hoje é só a oliveira. Eles ficaram mais um tempo ali, quietos, ouvindo o barulho das folhas. Depois, a avó se levantou.
Vamos. O sol tá forte. Davi segurou a mão dela. Vó, a oliveira vai ficar grande? Vai. Forte como a gente. João olhou para a planta. E vai dar sombra? Muita. Então eu quero sentar debaixo dela quando crescer. A avó sorriu. Todo mundo vai.